A discussão sobre segurança pública levantou de novo no debate o papel do auxílio reclusão. E aí, será que chegou a hora da gente acabar com esse benefício? Até onde a gente sabe, o Brasil é o único país do mundo que tem um auxílio reclusão. Quer dizer, um benefício em que a Previdência Social paga uma espécie de seguro-desemprego para quem vai preso. Quer dizer, tenta repor total ou parcialmente a renda da família de um trabalhador, um contribuinte segurado do INSS que parou de trabalhar, de oferir renda, pelo motivo do encarceramento. O auxílio reclusão não existe em outros países. O que existe em partes dos Estados Unidos, na Europa, são apenas os benefícios que a gente consideraria aqui no país assistenciais, que estão disponíveis para o conjunto da população, como o BPC, o Bolsa Família. Então, um benefício custeado pela Previdência Social e focado apenas em quem está recluso, encarcerado, é sim uma jabuticaba ou uma exceção do Brasil. Isso por si só não é motivo para a gente querer acabar com ele. Os defensores do auxílio reclusão vão lembrar que uma parcela muito pequena dos presidiários ou dos segurados vão usar o benefício, o custo seria relativamente pequeno, e ao fim e ao cabo, quem recebe o auxílio reclusão contribuiu para isso. Quer dizer, a gente está falando de segurados da Previdência Social, pessoas que contribuíam mensalmente para o INSS. A gente pode abstrair o argumento de fraude, né, do auxílio reclusão, pessoas que se cadastram apenas para financiar depois o crime organizado, não é essa questão que eu queria tocar aqui. É verdade que o auxílio reclusão custa relativamente pouco no universo de benefícios da Seguridade Social brasileira, cerca de 400 milhões de reais por ano. Mas é verdade também que o regime geral operado pelo INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, é extremamente deficitário. A gente está com um déficit da ordem de 400 bilhões de reais por ano, então não dá para dizer que a pessoa tem direito a receber porque ela contribuiu, como se o sistema fosse atuarialmente ou financeiramente equilibrado. Ele não é, a gente está sempre pensando em como conter despesas. Mas eu acho que o ponto central para a gente falar no fim do auxílio reclusão é o fato dele ter ficado anacrônico, né? A gente criou ao longo do tempo uma rede de seguridade social, de proteção à renda bastante vasta, que já tem condição de substituir o auxílio reclusão se ele acabasse. Vamos dar uma olhada nisso. O auxílio reclusão é, na verdade, um dos benefícios mais antigos que a gente tem na Seguridade Social do Brasil. Ao longo das décadas, a gente foi criando uma série de benefícios que não dialogam entre si, voltados mais ou menos para a mesma coisa, que seria ajudar com insuficiência de renda, combate à pobreza nas mais diversas situações. São benefícios muito diferentes, de momentos em que a tecnologia era diferente, em momentos em que a capacidade orçamentária do governo era diferente. Alguns foram criados em democracias, outros foram criados em períodos autoritários, mas a gente nunca chegou e coordenou todos eles de uma vez só. O auxílio reclusão, ele vem no seu formato moderno, mais ou menos ali desde 1960, junto com outros benefícios que a gente ainda tem hoje na Previdência, o auxílio-doença, o salário-família. São benefícios que já existiam talvez de forma difusa nas décadas anteriores e passam com a Lei Orgânica da Previdência Social de 1960 a existir mais ou menos nos moldes que a gente tem hoje. E eram benefícios voltados a quem tinha emprego com carteira, uma exceção na população, mas era o que dava para fazer com a tecnologia disponível, com os recursos existentes. A linha do tempo que se segue na Seguridade Social brasileira é a seguinte: depois da LOPS, a Lei Orgânica da Previdência Social, em 1960, a gente cria benefícios de novo em 1971, quando vem o Fundo Rural, precursor da atual Previdência Rural, pagando benefícios de meio salário mínimo para idosos com 60 anos se mulher, 65 anos se homem, um benefício que na prática é uma renda básica, uma assistência social, porque não é voltada para quem contribuiu diretamente. Em 74 chega a RMV, a renda mensal vitalícia, voltada para os idosos aí urbanos com 70 anos, que vai ser o precursor do BPC, o benefício de prestação continuada. Em 75 chega o benefício trabalhista, o abono salarial de um salário mínimo, voltado para empregados com carteira que ganham pouco. Passa por mais transformações nos anos 80, quando chega o seguro-desemprego, também voltado para o empregado CLT, com a Constituição de 88, que traz o formato atual de vários desses benefícios, o abono salarial, a Previdência Rural, que passa a ser de um salário mínimo, o benefício de prestação continuada, que ao longo dos anos vai caindo para 65 anos de idade. Nos anos 90, a gente passa por uma mudança importante com a criação do Bolsa Escola, a primeira vez que a gente passa a ter um benefício numa escala maior, assistencial, voltado para pessoas pobres, famílias com crianças que não sejam contribuintes da Previdência Social, que não sejam empregadas com carteira assinada. A gente vai passar por uma mudança importante no início dos anos 2000, com a criação do Bolsa Família, que na época, em 2004, pagava valores médios de cerca de 150, 200 reais em valores atuais. Até 2019, a realidade do Bolsa Família ainda era uma de valores médios de 250 reais. A gente passa por uma mudança muito importante com a pandemia, com o auxílio emergencial de 600 reais,
chega também o auxílio gás, que dá cerca de R$ 50 por mês. Até a gente tem a rede de proteção que existe hoje de centenas de bilhões de reais. A Constituição já prevê no rol de direitos sociais uma renda básica, mas a gente não integrou ainda todos esses benefícios que pagam valores diferentes, são para públicos diferentes, alguns para idosos, outros para famílias com crianças, pessoas com carteira assinada que ficam desempregadas, ou estão na maternidade, ou estão encarceradas. A linha de renda para receber esses benefícios é muito diferente. Para entrar no Bolsa Família é até R$ 250 por mês de renda familiar. Para entrar no BPC pode ser um quarto do salário mínimo. Para o cadastro único, incluindo o auxílio gás, meio salário mínimo de renda per capita. Para entrar no auxílio reclusão ou no salário família, a gente está falando de um valor de cerca de 1.900. Para ter jus à reposição total do seguro-desemprego, um valor um pouquinho maior. Para receber o abono salarial, ter tido salário de até 2 salários mínimos no ano, em média. Enfim, então a gente tem uma salada muito grande de benefícios, alguns são previdenciários, alguns são assistenciais, alguns são trabalhistas, criados em momentos diferentes, e está na hora, talvez, da gente unificar todos eles, colocar um mesmo critério, um mesmo valor. Porque tem sempre essa discussão, né? Por que uma pessoa vai receber o auxílio reclusão, a sua família vai receber o auxílio reclusão, enquanto a vítima, vamos pôr em caso de homicídio, se for um empregado informal, um autônomo, a gente pode pensar em alguém que é assassinado, um entregador que é assassinado fazendo uma entrega. Por que o cara que cometeu o crime vai ter direito ao auxílio reclusão, mas a família da vítima não vai ter direito a nada, se ela não for contribuinte da Previdência Social, depender, enfim, aí da renda dela, ou do enquadramento dela em algum desses benefícios. Então, uma linha do tempo muito rica, né? A gente pode até voltar aos anos 20 do século passado, quando a gente começa a ter dedução por dependente para quem vai pagar o imposto de renda, que é uma espécie de Bolsa Família das famílias mais bem posicionadas na distribuição de renda. A tecnologia mudou, a gente não precisa mais pagar só para quem tem emprego com carteira. Os recursos orçamentários são muito mais vastos, a carga tributária é muito maior, o orçamento é muito maior, a economia é muito mais ampla, e a gente agora tem na democracia a possibilidade aí de coordenar todos esses benefícios e escolher que critérios a gente quer colocar na rede de seguridade social brasileira, seguindo aí a diretriz que a gente teve nos últimos anos na Constituição de uma renda básica, ou seja, proteger quem precisa, independentemente do passado dessa pessoa. E aí, você acha que o Brasil deve continuar a ser o único país do mundo que paga auxílio reclusão na Previdência Social, ou está na hora de acabar esse benefício, ou fundir toda essa rede de diferentes benefícios criados ao longo do tempo? Eu sou Pedro Fernando Neri, colunista do Estadão. Você pode me ler no site na segunda-feira ou terça-feira no Jornal Impresso. Entre no nosso site e acesse mais conteúdos como esse.